tenho medo de ninguém nem de nada. Eu sou visceral e temperamental. Eu adoro viver primeiro. Por isso que eu não tenho medo de morrer. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Hello pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre Clodovil Hernandes, também mais conhecido como Clodovil. Neste terceiro episódio do Arquivo Especial vamos falar sobre ele, que era um estilista, artesão, apresentador de televisão, político e filantropo brasileiro, e também acumulador de muitas polêmicas. Essa pessoa, olha, Clodovil era o rei da polêmica, ele fazia, olha, de tudo um pouco. E também gerava muitos memes, tá? Clodovil, reizinho dos memes, tá? Antes de contarmos a história de Clodovil, se inscrevam neste canal, deixa o like de vocês, ative o sininho, tá? E compartilhe para fãs de Clodovil e fãs de, como eu falei no da Narbella, que foi o passado, de coisas da televisão brasileira, por que não? Ajuda, gata, ajuda no engajamento, porque a gente se lasca de produzir, gravar vários episódios por dia, cada dia um look diferente, vocês veem que cada episódio tem um look diferente, né? A gente tá entregando, então ajuda a gente aí, porque aí a gente chegando em 1000 inscritos, a gente monetiza o canal pra gata, né, produzir mais. Bom, preciso falar mais alguma coisa? Acho que não. Vamos assistir o episódio, o primeiro episódio, né, que estreou aí no dia 12, que foi o episódio sobre Cristiano Araújo. Vejam também o episódio passado sobre Narbella e aguardem o próximo episódio, que o próximo episódio vem que vem. O próximo episódio é sobre Clara Nunes, já tô dando esse spoiler, já tô revelando mesmo. O próximo episódio é sobre Clara Nunes e tá muito maravilhoso. Então, dito isso, solta a vinheta do Arquivo Especial. Nascido no dia 17 de junho de 1937, Clodovil foi adotado por uma família, né, por um casal que era Domingos Hernandes e Isabel Sanches, né, quando ele ainda era muito pequeno. A Isabel, ela era uma mulher muito enérgica, né, e vaidosa, mas no começo, segundo o próprio Clodovil relatava, ela não gostava muito dele. Segundo ele, ela disse que ela não gostava daquela coisa feia, segundo o próprio Clodovil, ele mesmo falava. Mas só que aí, com o tempo, ela felizmente foi aprendendo a amar ele e aprendeu a conviver com ele e tudo mais. E a Isabel foi a mulher que Clodovil, a única mulher que ele amou na vida. Ele amava demais a mãe dele, de verdade. Nossa, ele amava ela. Amava muito. Essa criatura linda que está aqui não me pôs no mundo, mas me pôs de pé, que é muito mais importante que botar no mundo. A única coisa que eu pensei muito depois que ela morreu é que eu podia ter dito para ela mais vezes eu te amo. Eu disse, algumas vezes eu disse, mas eu podia ter dito muito mais. Né? E quando ele era pequeno, os pais dele venderam a parte deles da fazenda e foram morar em Catanduva. E aí eles abriram uma loja de tecidos, né? Uma coisa que a gente vai falar também no próximo episódio, né? Mas uma fábrica de tecidos, e foi aí o primeiro contato de Clodovil com a moda. Que, como eu falei no começo do vídeo, o Clodovil, ele era estilista. E aí, escondido, ele dava palpites sobre vestuário pra mãe, pras tia, pras primas dele. Então ali ele meio que já tava tendo já todo esse rolê de moda com essa estilista. Então aí já tava nascendo o Clodovil que a gente conhece muito bem. Em meados de 1948 e 1949, Clodovil descobriu através de suas tias fotriquentas, fofoqueira, que contou pra ele que ele era adotado. Mas como o próprio Clodovil disse, isso nunca foi problema pra ele. Tipo, ele descobriu que era adotado, mas isso nunca foi tipo, ai tá, foda-se, sabe? Nunca foi uma coisa, meu Deus, eu sou adotado. Não, ele nunca teve nenhum problema com isso, até porque ele amava muito a mãe dele. E os pais dele, quando faleceram, eles morreram sem saber que o Clodovil já sabia que era adotado. Então, pra eles morreram... Pra eles morreram? Então, meio que eles morreram como se o Clodovil nunca soubesse que eles eram os pais adotivos do Clodovil. E morreram meio que sem contar isso pra ele, mas ele já sabia disso muito bem.
Apesar de poucos recursos, o pai de Clodovil nunca deixou faltar nada pra ele, sempre deu muita educação pra ele e falou pra ele que a única herança que ele teria na vida era os estudos, né? Que ele foi ensinando muita coisa, né? E aí o pai dele colocou ele num colégio interno, chamado Dom Bosco, um colégio religioso e tudo mais. Eu não vou deixar dinheiro pra você, meu filho, porque eu não tenho. E se tivesse também não deixaria, mas vou me matar pra deixar uma coisa a você que ninguém vai tomar. Você vai estudar. Porque o estudo ninguém tomará de você. Na sua vida particular, o Clodovil, ele era assumidamente homossexual. Porque o Clodovil, ele era contra o casamento LGBT e contra a parada LGBT. Porque, segundo ele, tinha envolvimento com prostituição e drogas, um rolê assim. E apesar dele ser a favor do casamento civil de pessoas do mesmo sexo, né, ele tinha todo esse rolê aí, que ele já foi acusado também de muito close errado aí. Mas eu não vou trazer isso à tona agora, porque eu também não quero ser cancelada, tá? Mas ele teve todo esse rolê, assim, que ele era homossexual, ele falava abertamente, tipo, eu sou mesmo, e daí a vida é minha. Você gostaria de não ter nascido homossexual? Quem te falou pra você que eu Eu tô te quem falou perguntando. quem te falou pra você, tá vendo o erro da língua Eu tô te perguntando. Quem foi que disse pra você? Não, eu estou te perguntando. Você já dormiu comigo? Porque você está dizendo que você Eu estou perguntando pra você agora. Você já Não, eu dormiu não comigo? dormi com você. Não, né? Então você não pode falar nada, Eu estou ninguém perguntando sabe. para você. E por que eu diria pra você? Você está colocando... Por que eu diria pra você? Você põe uma parte do seu salário na minha conta bancária pra eu entregar minha vida assim pra você? Ah, Mauri, deixa de ser bobo. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha esse lado controverso que ele era contra o casamento LGBT e contra a parada. Nossa, a bicha, se tivesse que atualmente ia ter que... Se bem que atualmente tem pandemia, né? Mas até 2019, ele ia ter que lutar com as paradas, os trio elétricos, ver a Pablo cantando sim. Vai ter Pablo, Glória Groove, vai ter os trio elétricos das paradas LGBTQIA+, sim. Agora vamos falar sobre a carreira de Clodovil. Vamos agora a um período sobre moda. Tudo que envolvia moda na vida de Clodovil Hernandes. Bom, o Clodovil ele sempre teve essa ligação com a moda desde criança, dando palpites para as tias, primas e a mãe, né, como falei agora há pouco. Só que aí, na época, assim, com 16 anos, né, uma colega tinha perguntado pra ele por que ele não desenhava vestidos, embora na época ele nem conhecia essa profissão de moda e tudo mais. E aí ele foi lá, catou uma folha, desenhou uns 11 vestidos e vendeu esses vestidos, né, acho que vendeu os desenhos, se eu não me engano, pra uma loja lá no centro de São Paulo e ganhou mais dinheiro do que ele ganhava com a mesada do pai dele. Desistiu da faculdade de filosofia em 1960 e aí ele ganhou a primeira agulha de ouro e em 1961 conquistou a agulha de platina. Ambos concedidos na casa Matarazzo Bolsac, lá em São Paulo. E com todo esse talento ele conseguiu conquistar vários clientes de alta sociedade com o talento dele e com todo esse rolê. Então aí começou todo o rolê de moda. E Clodovil ele também fez peças de vestuário para várias produções brasileiras, vários filmes, novelas, várias coisas assim. Ele ajudou a produzir todo esse vestuário. Então ele teve todo o envolvimento com a moda. Ele tinha um quadro no programa da Gazeta, que a gente vai chegar lá também, na parte da TV no próximo bloco. Mas ele tinha um programa lá, né, no TV Mulher, que ele falava muito sobre esse negócio. E aí as pessoas mandavam cartas pra ele, tipo, falavam, eu queria um vestido pro casamento. Tem até esse vídeo, vou exibir já. Eu vestido no vestido do meu casamento, não sei o que. E aí Clodovil dava as dicas, pro casamento você tem que usar o vestido e tal. E ele ia lá, desenhava rapidinho assim o vestido, falava, a cortar o tom, não sei o que. E ele ia lá e explicava tudo bonitinho, certinho ali, babado. Em 1977 ele chegou a ser chamado para fazer peças de roupa para um musical, um balé, que tem um balé de um espetáculo muito famoso ali. Ele produziu pra esse lugar, deu várias entrevistas. E assim foi seguindo a carreira dele, porque desde 1950 ele tinha começado a carreira como costureiro, né? E aí com isso ele teve o seu ateliê baseado lá em São Paulo, né? Que ele fez esse ateliê lá em São Paulo e fazendo roupas de alta costura para mulheres ricas e gente de alta sociedade, tudo lá na época, lá em São Paulo. Então ali, a partir dos anos 70, ele teve todo esse reconhecimento e tudo mais. Clodovil defendia muito a importância e o fortalecimento da moda nacional lá pra fora, entendeu? Da moda daqui, ser mostrado lá fora como que era o poder da moda aqui. E aí, a partir disso, Clodovil, que tinha se formado professor na adolescência, ele se tornou um estilista muito reconhecido. Ele logo passou a trabalhar na televisão, né? E ele teve mais de 45 anos de carreira com muito sucesso, passando por várias das principais emissoras do país. E aproveitando que eu falei de televisão, vamos agora sobre a carreira na televisão de Clodovil. Aliás, falando tudo que eu tô falando aqui até agora do Clodovil, do que eu vou falar ainda, é tudo bem resumido, gente. Tá resumindo muito bem,
porque a história do Clodovil é gigantesca, entendeu? Então a gente tá resumindo bastante coisa. Tem coisa que vai ficar de fora? Tem coisa que vai ficar de fora, mas aqui a gente precisa de um resumo pro arquivo especial dele não virar um filme, né? Poderia. Aquelas. Então vamos agora para a carreira na televisão de Clodovil. Bom, na televisão, o Clodovil ficou paralelamente à moda. Em 1980, o Clodovil passou a fazer vários programas na televisão. E foi aí que começou a fama dele de polêmico né, e que falava um monte de coisa, que ele passou a ser conhecido como pessoa que falava coisas indelicadas, né, e coisas impróprias, né. Em 1960 ele passou a trabalhar na Rádio Jovem Pan, tinha um programa na parte da tarde, tinha milhares de ouvintes. Em 68 ele foi demitido por criticar os outros lá, criticar os looks da mulher lá. E aí, nos anos 80, já com toda essa fama, ele foi contratado pela Rede Globo para poder apresentar o TV Mulher. Já em 1982, ele foi demitido por discutir ao vivo com Marília Gabriela, que também apresentava o programa. E, gente... Aliás, aquela hora eu tinha falado que eu exibia um trecho do Clodovil falando um negócio dos desenhos. Eu vou exibir agora pra vocês um trecho do Clodovil no TV Mulher, mostrando todo o rolê da moda, dando as dicas e tudo mais. Clodovil. Você ficar esperando que a coisa apareça pra você, só milagre. Eu já disse pra vocês uma vez, se você ficar esperando cair do céu, vai receber um raio na cabeça, porque do céu só raio e avião que pode cair na sua cabeça. Verde esmeralda, isso aqui seria numa seda, que pode ser desde crepe de China até crepe Chanel, crepe Georgette, o que você quiser, um vestido tubo forrado, né? Deixa eu assinar aqui. '81. TV Mulher, que eu não tô maluco nem nada, eu, hein? Bom, Clodovil, em 83, ele foi pra Rede Bandeirantes, onde apresentou, né, pra Band, onde apresentou o programa com o nome dele, né, Clodovil. E aí, depois, ele foi, no mesmo ano de 83, ele foi pra TV Manchete, onde apresentou o Clô para os Íntimos, entre outros vários programas dele. Porém, em 1988, o dono da Manchete demitiu o Clodovil de novo, novamente, e ele ficou uns 4 anos sem nenhum envolvimento com a televisão, ficou 4 anos fora da televisão. E aí, em 91, o dono da Manchete, a Manchete readmitiu o Clodovil e recontrataram ele, e ele voltou a apresentar programas na TV Manchete. Eu não tô listando, gente, porque o Clodovil apresentou vários programas. Juro pra vocês, a partir dos anos 60, quando ele fez o negócio da rádio, de lá até o ano de sua morte, ele apresentou diversos programas. Se eu listar tudo aqui, já falei que isso aqui vai virar um filme. E aí, depois ele foi pra Gazeta, a partir dos anos 2000, e apresentou o programa Mulheres com a Cristina Rocha. Só que a parceria deles durou alguns meses só, porque depois ele saiu do programa, né, se demitiu. Ainda chamou Cristina Rocha de Jararaca do Brejo, gente. O Clodovil não tinha papas na língua, como eu falei. E aí, depois disso, o Clodovil foi, em 2003, para a Rede TV apresentar A Casa é Sua, que foi um dos programas mais conhecidos do Clodovil. Foi nesse programa que saiu o meme Esta Festa Virou um Enterro. Ai, que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Ai, Marcos! Que pobreza! Não! Ela tá jogada na porta do sanatório, eu digo, não, ela não tem cara de louca ainda, né? Acho que tão novinha, quem sabe ela tem cura. E trouxe ela pra casa, eu tenho sofrido muito com ela. Você pede desculpa, porque isso não combina com o Fazano. Gente, e esse bolo horroroso? E aí ele ficou na Rede TV, teve treta lá, arrumou treta com Deus e o mundo, xingou colega de trabalho, xingou o dono da emissora, xingou o dono de outras emissoras, caçou treta com Deus e o mundo. Esse horário estrambelado da Rede TV me irrita profundamente. Em muitas partes fica essa coisa do disque biju, passando disque biju o tempo inteiro, as pessoas são obrigadas a gastar energia para ver disque biju e fica disque biju e disque biju, e eu acho isso um desrespeito. Isso é o problema de vocês. Eu não estou dizendo nem que esse seja artista ou que seja oportunista, mas... E aí em 2007 ele teve o programa na TVJB, que foi meio que o último programa que ele fez. E meio que pra... né, ele fez vários programas, teve várias entrevistas, momentos icônicos, como também o programa em que ele entrevistou a Dercy Gonçalves. Você pediu galinha com quiabo por quê, hein? Pô, galinha com quiabo por quê? Galinha com a comida da roça. É uma comida da roça? É uma comida da roça. Mas não é essa frescura bonita dessa maneira. Ah, mas não interessa. Eu quero pé, pescoço, cabeça. Você só me dá peito. Não. Parece até que tá me amamentando. É. Ele é uma pessoa. Vai jogar tudo no chão aí. Não, não vou não. Eu vou te dar as flores desse. Porra, vou jogar tudo no chão. Vai me dar flor? Olha aqui.
Pra você Puta levar. que pariu, eu tenho ódio de flor. Mentira. Me dá. Eu acho que flor, eu gosto. Eu dou pra você. Você me dá? Mas você tem ódio de flor por quê, Dercy? Porque, pra que eu quero flor? Daqui a pouco fede, é defunto, cara. Você Mas repara o gesto não vale nada, Você Dercy. vem cá. O gesto não vale O nada? gesto é você estar aqui comendo comigo. E teve também aquele programa icônico lá, daquela vez que virou até meme, dele entrevistando a atriz Nicole Puzzi, que teve toda aquela história de astrologia lá, que me conta sobre a sua grandiosa carreira e tudo mais. Vai ler. Nicole Puzzi, o que você acha que é superstição? Eu acho que é uma bobagem. É? Acho. Superstição. Acho, e eu nem sei, eu tô caindo de paraquedas aqui, porque eu nem sabia que eu haveria de falar sobre esse tema e eu fui convidada para vir falar alguma coisa sobre o meu perfil, sobre o meu trabalho. Foi isso que a produção me passou. Eu tenho que ser sincera, me desculpe, Clodovil, você me conhece, você sabe que a sinceridade faz parte da minha pessoa. E eu, de repente, vou falar sobre um assunto que eu acho banal. Acho que é uma grande bobagem. Mas posso falar sobre esse assunto. Como é que você começou sua grande carreira, Nicole? Não, minha carreira não é uma grande carreira, não. A minha Você carreira... fala de uma maneira como se a produção fosse incompetente. Então, meio que resumindo, o Clodovil, ele teve diversos programas em várias emissoras, principais emissoras do Brasil, só que ele foi demitido de todos por caçar confusão com Deus e o mundo lá. Mas os programas dele eram icônicos. Agora a gente iria para um quesito sobre as polêmicas de Clodovil, mas como o Clodovil tem muita polêmica, a gente vai pular a parte das polêmicas de Clodovil e agora vamos entrar sobre a carreira de Clodovil no teatro e na música. Bom, Clodovil teve 3 peças ao longo de sua carreira, a primeira foi em 1981 e a última foi em 2006. E nessa de 2006 ele abordava meio que uma guerra entre o eu feminino dele com o eu masculino dele. Que ele disse que e foi escrita por ele mesmo, tá? E a peça, a inspiração dele foi a época que ele foi demitido da Rede TV e que ele estava desempregado e também que ele tinha operado de um câncer na próstata. E aí tudo por causa disso ele acabou tendo uma inspiração e escreveu essa peça. E teve a carreira na música e na década de 70 ele fazia shows em boates e shows privados. Em 75, nos anos 70, né mesmo, em 1975 e outros anos, ele apresentou em programas de TV como Fantástico e outros lugares cantando. Belo Melody, chante, chante pour lui, Beto Reviento Júnior. Ele cantava várias músicas italianas e umas coisas meio assim francesas, essas coisas. E, gente, preciso dizer que Clodovil cantava muito bem. Eu vou ter que admitir que Clodovil cantava muito bem. A fala dele, tipo, em italiano, em francês, quando ele cantava essas músicas em outros idiomas, era muito boa, muito bem pronunciada. E a gente vai exibir um trecho, pra mim não levar direitos autorais, um trecho de Clodovil cantando uma de suas músicas, que algumas eram dele mesmo, outras eram regravações. Amor discreto pra uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero e me apraz esta ilusão. Visto toda essa trajetória de Clodovil na televisão, na moda, no teatro e na música, com todo esse resumo que eu fiz, vamos agora ver a carreira de Clodovil na política, onde ele também trouxe várias polêmicas. Então vamos agora para o resumão da carreira de Clodovil na política antes dos momentos finais de Clodovil. Clodovil entrou para a política em 2006 em um partido específico lá, porque a gente não fala partidos no canal. E aí, por conta disso, ele fez as campanhas polêmicas de Clodovil com várias ironias, como ele virou deputado federal de São Paulo, ele foi eleito. E ele teve várias propagandas polêmicas como tipo, vocês acham que eu sou passiva? Pisa no meu calo pra você ver. Entre outras propagandas polêmicas que a gente vai exibir uma delas agora. Meu amorzinho, Brasília nunca mais será a mesma, porque eu não vou prometer nada. Eu vou denunciar aquilo que passar pela minha frente. É preciso acabar de uma vez com essa passividade. Eu prometo, sempre as mesmas palavras. Que coisa velha, né? Que coisa antiga essa política brasileira, não é, menino? Agora me aguardem porque vai mudar tudo. Ah, vai. 3611 é o meu número, vocês sabem disso. Agora, por que eu escolhi o 11? Meu amor, porque o 24 já era, agora é um atrás do outro.
E aí depois ele saiu desse partido político e ele foi para outro partido. Só que aí ele já estava correndo o risco de perder o mandato dele por conta de infidelidade partidária. Porque se ele abandonou um para ir pro outro, então seria meio que infidelidade de um partido, tipo, do nada sair de um e ir para outro. E aí ele acabou perdendo o mandato, sim. E aí ele teve todo um rolê que ele já não tá mais trabalhando na política, porque lá na política também ele afrontou Deus e o mundo. E na política ele também criou leis como uma que eu achei muito bonita, que era em homenagem à mãe dele, que a mãe dele era adotiva, né? Que era o Dia da Mãe Adotiva. Aproveitando que eu tô aqui falando da política, eu vou aproveitar e falar dos problemas financeiros que o Clodovil teve. O Clodovil, ele ganhou muito dinheiro como estilista e apresentador de televisão, até mais ou menos quando ele trabalhou na Rede TV, que ele ganhava 15 mil, mais um acréscimo de 130 mil reais com os merchan. Por isso que eu quero que você se inscreva nesse canal, pra ganhar dinheiro com merchan de YouTube, né? Com os anúncios publi. Bom dia. Mas em 99 ele tava passando por problemas financeiros, e aí o Faustão deu um buquê de flor pra ele. Um buquê que tinha um babado de ouro ali com 40 mil em notas. Ele falou assim, isso não é dinheiro, é um presente de amigo. Faustão Reizinho ajudando, né? Porque muitos artistas foram muito ajudados pelo Faustão, artistas que já faleceram, como Clodovil, a Hebe Camargo, mas não ajudaram financeiramente no caso da Hebe, porque a Hebe, né, é riquíssima, só que ele ajudava muito porque ele era muito amigo da Hebe, né? Ele vivia na casa dela, nos aniversários dela e tudo mais. E ele ajudou também a Dercy Gonçalves, porque até onde eu fiquei sabendo, a Dercy Gonçalves, até a época que ela morreu, ela recebia meio que um salário do Faustão e do Silvio Santos, mesmo ela não estando mais trabalhando na televisão. E a gente vai falar sobre a Dercy no arquivo dela, que vai ter um arquivo sobre a Dercy Gonçalves nessa temporada ainda. Então o Clodovil teve todos esses problemas com dinheiro e também teve com as casas dele, que ele teve várias casas que foram mostradas pela Hebe já nos anos 90. Teve outra casa dele de Ubatuba, que era a mais famosa de todas, que foi exibida no Domingo Legal pelo Gugu. E aí nessa época ele queria, a casa dele depois, né, que ele faleceu, virou o Instituto Clodovil Hernandes, que ele queria transformar na Fundação Isabel Hernandes, que era o nome da mãe dele adotiva e tudo mais. E ele deixou no testamento dele também que ele queria deixar o dinheiro para doar para fazer um Instituto Clô para meninas, que era para ajudar meninas carentes, a ensinar coisas de costura, ensinar muita coisa que ele aprendeu na vida dele, ensinar. E nesse Instituto Clodovil Hernandes ele queria muito fazer coisas tipo como se fosse um acervo, museu, sobre coisas que ele tinha, partes de itens dele, de looks, roupas que o próprio Clodovil usava, os ternos dele e tudo mais. E só que acabou tendo uma polêmica por causa de todas as dívidas que ele teve, né? Até depois do falecimento dele teve algumas dívidas. E essa casa que ele tinha, o Ubatuba, acabou tendo vários problemas. Tanto é que em 2016 o Gugu voltou naquela casa, quando o Gugu tava fazendo o programa dele na Record. E aí o Gugu exibiu, mostrou o estado que tava a casa, e comparando quando ele foi no Domingo Legal, como era a casa do Clodovil toda decorada. E já em 2016 a casa toda caiu nos pedaços, sem os móveis. Porque como teve esses problemas, o espólio do Clodovil precisou responder por ele, porque ele tava devendo muito dinheiro por causa dos processos, sabe? E aí o espólio que teve que responder, porque o Clodovil já havia falecido, então o espólio que teve que resolver todos os babados ali. E aí depois acho que meio que foi criado o instituto e tal, mas só que deu muito rolo no negócio da casa, teve a venda, que depois conseguiu ser feita a venda da casa, mas depois foi desfeito o negócio. Gente, foi tudo um rolo esse negócio das casas, do instituto dele. E o Clodovil, apesar de muito polêmico e de, né, muita gente odiar o Clodovil e ter todos os negócios e tal, o Clodovil, ele sempre teve um coração muito bom, ele queria muito ajudar as pessoas, tanto é que quando ele morreu ele não deixou herdeiros, ele queria deixar esse dinheiro para crianças carentes e tudo mais. Agora vamos, para finalizar finalmente o vídeo, vamos agora falar sobre a morte de Clodovil. Em 2005, como eu havia dito, Clodovil foi diagnosticado com câncer na próstata, fez vários tratamentos e operações, então contudo ele não tinha mais nada. Porém, a partir de 2007 ele passou a ter incontinência urinária, passou a ter vários problemas em febre, aí ele teve o início de infarto. Depois ele teve um derrame cerebral em 2008, fazendo com que metade do corpo dele ficasse paralisado, tipo, metade, assim, um lado dele, do corpo, tudo, ficasse paralisado. Depois ele teve uma embolia pulmonar, ele só foi se lascando, gente. E aí, no dia 17 de março de 2009, o Clodovil acabou falecendo, vítima de um acidente vascular cerebral. Ele teve uma morte cerebral e teve um AVC. Boa noite. Morreu hoje aos 71 anos o estilista e deputado federal Clodovil Hernandes. Ele foi internado ontem, depois que sofreu um derrame. A repórter Poliana Brita traz as informações de Brasília. Poliana.
A morte cerebral do deputado Clodovil Hernandes, do PR de São Paulo, foi confirmada no meio da tarde. Ontem de manhã, ele foi encontrado desmaiado no apartamento onde morava. Ficou internado na UTI em estado grave. E às 6h50 da tarde de hoje, o diretor do hospital confirmou a morte do deputado por parada cardíaca. E aí ele foi velado, né, na Alesp, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Alesp, como eu já tinha falado no outro arquivo, foi velado o Leandro, foi velado o Marcelo Rezende, foi velado o Gugu, foi velado todo mundo lá. Ele foi velado lá e depois ele foi enterrado no cemitério Morumbi, lá em São Paulo. E a morte do Clodovil foi uma coisa muito controversa que chegou a ter se levantado nesse mesmo programa do Gugu, que ele falou da casa, que o povo achava muito estranha a morte do Clodovil, que ele foi encontrado na cama caído do nada, que ele tava muito bem e tudo. Mas parando pra ver hoje, eu tava muito desconfiado disso, porque, como eu falei, o Clodovil arranjou confusão com todo mundo. Então, por ele ser uma pessoa muito polêmica, então muita gente começou a pensar que o Clodovil tinha morrido sobre aquele famoso queima de arquivos, sabe? Alguém mandou matar o Clodovil porque alguém tinha muita treta com ele. Então, como o Clodovil tinha vários inimigos porque ele brigava com Deus e mundo, então o povo pensou que ele tivesse sido assassinado. Mas, disseram que tinha um furo na testa dele, um rolê meio assim. Mas só que hoje, parando pra pensar, eu acredito que ele tenha tido mesmo um AVC, que tipo, não foi um assassinato, ele realmente teve essa morte súbita por conta de todos esses problemas que ele teve recentemente, tipo com câncer, com, né, embolia pulmonar e tudo mais que ele teve. Então acho que acabou vindo do nada. Assim como eu citei no arquivo especial do Tom Veiga, né, o Louro José, ele que era novo, tinha 43 anos e acabou aí falecendo de um AVC, estando novo, bem de saúde, né, vigoroso, tudo. Então acredito que o Clodovil foi o mesmo sentido. Bom, e aí por conta disso, o Clodovil, mesmo assim, com todas as polêmicas dele, Clodovil foi uma pessoa muito importante no Brasil. Ele que mesmo com as polêmicas na política, ele veio com propostas muito boas, né, como deputado. Ele que inovou na moda, foi muito importante, foi uma pessoa, né, um grande nome, né, na moda brasileira. Também foi um grande apresentador. Então o Clodovil, mesmo com todas as polêmicas, como às vezes o povo sempre diz, saiba separar o artista da obra, né? Saber separar a pessoa da obra. Então o Clodovil teve muito talento e explorou muita coisa na vida dele, como teatro, música, moda, televisão, política. E, bom, acabou indo. O Clodovil, eu acredito que se ele não tivesse todos esses problemas de saúde, eu acredito que ele continuaria até hoje. Acho que na televisão, eu tenho certeza que ele seria recontratado de novo, porque eu acho que ele tinha vários projetos aí adiante, né, porque ele acabou falecendo e tudo mais. Então, Clodovil sempre será lembrado eternamente pela personalidade forte dele, pelos memes que ele gerou também. Clodovil, o rei dos memes, gerou muitos memes. E considerado como uma pessoa desbocada, sem papas na língua, e um grande estilista e tudo mais. Então, Clodovil Hernandes, descanse em paz. Que Deus tenha te recebido muito bem aí. E viva Clodovil, porque embora todas as polêmicas, Clodovil foi um grande nome e estará eternizado aqui no arquivo especial, junto com outros grandes artistas brasileiros. A todos que assistiram esse vídeo, que gostaram, se inscrevam aí no canal, deixem o like de vocês, ativem o sininho, né, pra ajudar a gente, que a gente tá fazendo uma maratona de gravação o dia inteiro, só se lascando. E é isso aí. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser e há de querer. Eu já disse pra vocês, tudo que a gente tem que fazer para as pessoas é quando elas estão em vida. Depois que elas se foram, nada mais a fazer. Eu não tenho nenhum tipo de remorso, não carrego nas costas nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, coisas mal resolvidas com a minha mãe, que foi a minha grande perda e tal. Portanto, faça a mesma coisa, viva bem com as pessoas que estão por perto de você hoje, para que um dia, quando elas forem, e elas irão, porque todos nós iremos, não existe, é bobagem fugir desse assunto. A morte é a mesma coisa, a morte, aliás, é o grande encerramento de uma vida. Se você viver bem, com certeza você terá um grande aplauso, será recebido de braços abertos por Deus ou por aquelas coisas mágicas. Faça como Elisete Cardoso, que me disse um dia, num programa de televisão. Eu perguntei, você tem medo da morte, Elisete? Ele disse, eu? Imagina, eu estou preparada para esse grande sucesso. Querem uma coisa mais linda?